Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Bom é estar sempre segundo aquele que nos chama de bem-aventurados. Bom é estar na sua presença, assim quando o buscamos, e ele é aquele que nos atende, aquele que nos orienta, que nos instrui, aquele que nos ensina a perseverança. A palavra diz que aqueles que estão nele, assim como ele em nós, são aqueles que permanecem e perseveram, segundo aquele que é fiel e nos sustém, aquele que nos ensina sempre a perseverança. Perseverança aonde sempre pela condução das obras que se aperfeiçoa a nossa fé. E esse aperfeiçoamento é que se demonstra a capacidade de estar sendo seu imitador e de não desfalecer jamais, mas ser constante, segundo ele nos ensina esta constância, perseverança, capacidade que vem do Senhor, assim como ele concede a capacidade ao homem de planejar. Assim a palavra diz também que aqueles que se estão planejar por si mesmos e rejeitar a instrução dele, seus planos são frustrados, não permanece. Chega um momento onde a obra que é meramente humana, ela desfalece. Ele mesmo frustra. Maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que deixa de estar com o coração segundo o coração de Deus, para estribar, para se apoiar em entendimento meramente humano, destituído de sabedoria, palavra que não tem valor real algum se colocada na balança fiel e verdadeira, são encontrados em falta. Assim nos ensina o Senhor. Mas para aqueles que permanecem e perseveram pela condução do seu Espírito, ele diz: estes são os bem-aventurados. Tudo é possível àquele que crê. O justo vive pela fé e jamais será grandemente abalado aqueles que confiam na Sião celestial, do qual nós o confessamos, e alcançar a terra prometida, Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Assim como quando ali aqueles que o seguiam diziam: mestre, deixamos a casa, deixamos a família, deixamos o barco, que era o negócio, tudo para lhe seguir, que herdaremos? E ele disse: aqueles que assim procederem, 100 vezes mais nesta vida, assim como na vida vindoura. Aqueles que permanecem, aqueles que não desfalecem. A palavra diz que um pequeno rebanho, que não segue segundo o padrão deste mundo, mas que está sempre a esvaziar e buscar aquele que é a perfeita e agradável vontade, porque ele não tem plano de nos causar dano quando há obediência. Ele mesmo nos instrui para semear sempre, tanto semear aquilo que é bom para receber a própria benevolência, mas aqueles que rejeitam, ele permite com que estejam sempre como um joio, como uma má semente, onde se recebe sempre. Embora a palavra diz que tudo se sucede aqui entre aqueles que seguem na justiça como na injustiça, assim como ele diz, tanto a ímpios como aqueles que seguem piedade, mas há um tempo e um propósito debaixo do céu. E assim, quando chega o tempo de se arrancar aquilo que semeou, se conhece pelos seus frutos. Assim como ele nos ensina que ainda que um pecador viva muitos anos
e não vê os seus crimes logo sendo punidos, vão acumulando mais ainda. Mas quando chega o tempo de se cobrar aquilo que se planejou, sendo próprio e rejeitando o Espírito, é enfado e canseira, aonde a obra meramente humana não persevera. Seus pés são escorregadios, joelhos vacilantes. Mas para aqueles que permanecem segundo a condução do seu Espírito, embora alguns ainda tenham como que tardio, mas o Senhor não fica a dever nada a ninguém. Até aqueles que seguiram na impiedade tiveram a sua consolação, segundo aquilo que é levado entre os homens. Mas aqueles que perseveram segundo a sua vontade, são aqueles que colhem tanto nesta terra como na vida vindoura sempre a sua benevolência. A palavra diz: a fim de que caleis a ignorância dos insensatos, e o seu nome seja glorificado tanto no céu como na terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.